Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Fala, Piuzeira, este é o Piumcast, o nosso podcast. Meu nome é Antônio e hoje a gente está recebendo a baiana, a assistente social, a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Miralva Matos. Seja bem-vinda, Miralva. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu tinha muita vontade de vir, eu não sabia como que era, ficava um pouco nervosa, mas eu falei, eu vou lá. E vou falar a minha história, que o que eu tenho vontade de contar é a minha história para vocês, né? Para vocês, Pium, né? Que eu cheguei em Pium e fui bem acolhida, fui bem recebida. Eu não tenho família aqui, né? A minha família hoje são vocês, Pium. Pium que é minha família, né? Que hoje eu tenho de sangue mesmo. São os meus filhos, né? E minha sobrinha que mora em Palmas. Só. Os outros são minha família, eu considero Pium família. Agora com vocês os nossos patrocinadores. Júnior da Ilha, o filho de Pium. Vice-prefeito Domingos Babilônia. Churrascaria Brasil Forte, o sabor da pátria. Ultranet, internet e fibra óptica. Pois bem, Miralva, conte pra gente agora mais um pouco sobre a sua história, né? Você já deu mais ou menos uma introdução, como foi, como é que é a sua vida aqui. Mas assim, como foi que você chegou aqui no Tocantins? Como você chegou, pra onde ia? Conte pra gente aí um pouco dessa história pra gente. Então, Antônia, a minha vida é um pouco assim difícil. Eu fui uma menina que eu fui criada na roça. Nasci e me criei, que na época ninguém falava fazenda, né? Falava era roça, né? Então eu ajudava meus pais, mas nós somos 7 irmãos, né? Eu e mais 6. Então o que nós fazíamos era ajudar meus pais. Trabalhar na roça, não era nem meus pais, na verdade era só meu pai, que minha mãe não ia, mas era nós que ia pra roça. Nós ajudava a plantar, ajudava a colher, era isso que nós fazíamos. Então, é uma história muito bonita, assim. Quando eu vim, eu nasci no sul da Bahia, né? Eu nasci em Itamaraju, uma cidade, quando eu morava lá onde era pequena, hoje a gente está uma grande cidade. Mas eu nasci em Itamaraju, Bahia, e fiquei, né, algum tempo em Itamaraju, saí ainda pequena. Eu vim para Bahia mesmo, a Caatinga, né, que é o sertão. Morei muito tempo no sertão baiano, meu pai comprou fazenda lá. Nós moramos lá há algum tempo, eu saí de lá do sertão, já tinha 16 anos, vim para Brasília. Em Brasília eu morei 14 anos. 14 anos em Brasília? 14 anos. Muito tempo. Aí lá eu conheci o Babi, né? Eu era promotora de vendas, trabalhei muito tempo em Brasília como promotora de vendas. Olha para lá. Tanto faz, ela pode olhar pra lá, pra cá. Aí eu trabalhei muitos anos em Brasília, né, como promotora de vendas. Lá eu conheci o Babilônia no sindicato dos varejistas, dos promotores. Lá tinha esse sindicato, não sei se ainda tem. E lá eu conheci o Babilônia e aí nós, né, ficamos lá um tempo. Aí vim para Tocantins. Chegando aqui, né, eu falava sempre assim, que quando eu morava com meus pais, eu falei, Senhor, eu não aguento esse tanto de gente na minha casa e tudo. Mas Deus me preparou que era isso a minha vida, né? Aí quando eu cheguei aqui no Tocantins, de novo, política. E a gente só sabe o política é quem está. Se você está, você não sai. Você faz grandes amizades, né? Pensa uma coisa boa. Pensa o que eu gosto de fazer, é isso aí. Né? Essa é a minha vida. Quando eu estou sozinha, eu me sinto só em casa. Sempre chega alguém, às vezes eu faço um cafezinho só pra mim, mas sempre tá chegando alguém pra tomar meu cafezinho. Bom, você também é assistente social, né? Como foi que a assistência social entrou na sua vida? E assim, porque a gente sabe que a assistência social, infelizmente, é muito desvalorizada, né? É uma profissão que tem pouco reconhecimento. As pessoas ainda não dão aquele devido valor para a assistência social. Como foi que a assistência social entrou na sua vida? Sim, antes de... Eu sou assistente social de formação, né?
Eu sou assistência e estou na assistência, né? Na verdade, que às vezes o povo não lembra muito. Aí eu trabalho na assistência, hoje eu sou secretária, né? Não falo em desvio de função, porque eu nunca exerci a minha profissão de assistência. Mas o que eu faço eu gosto. Eu gosto de ajudar pessoas carentes, pessoas que realmente precisam, né? Porque às vezes a pessoa fala, fulano precisa. Não, a gente não tem que ajudar os que precisam. Nós temos que ajudar os necessitados, né? Que esses sim estão precisando da nossa ajuda. Então, em Pium, desde que eu cheguei, eu acho que eu vim para uma profissão do que eu gosto de fazer. Eu formei, não sei se você sabe, Antônio, eu sou professora, né? Aí eu não exerci, nunca dei aula, mas eu fiz os estágios direitinho. Mas o que eu gosto mesmo é de ser assistente social, é o que eu estou, né? Muito bom. Graças a Deus. Assim, na assistência social a gente tem a parte com os idosos, né? E com os idosos, a gente aqui em Pium, não faz muito tempo, né? A gente percebe que os idosos eles têm um carinho especial quando a gente trabalha com eles, né? Eles têm a gente vai criando uma ligação, que eu trabalhei um período com os idosos, e a gente vai criando uma ligação que, assim, é um dos melhores públicos para se trabalhar. Você também considera? E como é que é o seu trabalho com os idosos? Como é que você se sente quando está trabalhando ou quando está fazendo alguma ação com os idosos? Antônia, porque na verdade eu não fico só no idoso, né? Como secretária eu fico no CRAS, tem a Casa de Velório que também faz parte da assistência, né? E os idosos são assim, eu acho muito bom, eles são uma criança, né? Vem na rua, abraça, né? Então eles sentem muita vontade quando a gente dá atenção para eles, fala com eles. Então é um vínculo muito bom com os idosos, eu gosto de trabalhar. Então eu acho assim, que deixa um pouco a desejar, não por causa do prefeito, que o prefeito é muito bom, nos ajuda muito, né? Primeira dama também dá muita assistência para nós. Mas eu acho que deixa a desejar as coisas, né? Que às vezes as pessoas pensam que assistente social vem muito dinheiro, e não vem, né? Você hoje está na assistência, você está vendo, né, Antônio, como funciona. Então, a assistente social acho que devia ter mais que venham as verbas, né, que vem pouco, né? Agora vem mesmo, tirou de nós, da assistente social, tirou 95%, nós estamos quase sem nada na assistência. Mas vamos trabalhar, a gente está fazendo bazar, vamos fazer bingo, vamos trabalhar e batalhar para atender melhor os idosos, que ele gosta, sabe de quê? Passear e dançar. Eu também gosto. Muito bom, quem não gosta? Quem não gosta, né? Então. Agora a gente tem o momento ilha, que é um momento que a gente vai falar sobre o meio ambiente aqui da nossa região. E o momento ilha é o momento ilha do Bananal. Eu gosto. Bom, momento ilha. Hoje a gente vai falar sobre uma flor, orquídea. Tem fascinado os homens por mais de 2.500 anos. Foram utilizados no passado em poções curativas, afrodisíacos, para decoração e ocuparam um grande papel na superstição. Na China antiga, por exemplo, eram associadas às festas da primavera, onde se utilizavam para a expulsão de influências perniciosas, principalmente a esterilidade. Muito, muito legal essa curiosidade sobre as orquídeas, né? Que ela tem além da função de decoração, porque são flores lindas, né? São muito procuradas, né? São assim, eu as considero raras, porque tem algumas que só florescem uma vez por ano, e tem outras que demoram mais tempo ainda. Uhum. Agora a gente tem um momento fugindo do tema, que é um momento que a gente vai contar uma piada, vou contar uma piada para o nosso convidado, geralmente. Eu não sei porque os nossos convidados eles não sorriem das minhas piadas. Mas esse ano eu tô trabalhando melhor esse personagem, então a gente vai fazer... Eu tô me entregando o meu melhor nas minhas piadas desse ano. Eu espero que eu consiga tirar boas gargalhadas. Fugindo do tema. Joãozinho pergunta para a professora. Professora, a senhora ficaria chateada com algo que eu não fiz? Claro que não, Joãozinho. Aí o Joãozinho responde, ufa, porque eu não fiz o dever de casa. Esse é o pior. Esse é o... Porque você já pensou em chegar sem o dever, né? Aí é complicado, porque até os pais mesmo não aceitam essas coisas, imagina. Agora, voltando ao tema,
você tem uma vasta experiência na política, né? Faz muito tempo que você tá envolvida. E assim, a gente tem acompanhado a sua carreira como vice-primeira-dama, né? É a vice-primeira-dama mesmo? Sim. Ah, tá. E assim, você tem trabalhado, você tem vários, digamos, você teve vários momentos na política. E assim, e na política a gente consegue fazer alguns amigos e alguns inimigos também, né? Mas assim, o que tem de bom? Assim, eu quero falar sobre o que é bom. Assim, o que você mais gosta assim, nessa parte de toda essa tua história na política? Então, é igual eu comecei a falar, né, sobre o meu pai, Casa Chico. Aí, quando eu cheguei aqui no Tocantins, aí começou. Só que, na verdade, o Babi também tinha vindo de Brasília. Primeiro ele veio do Maranhão, ficou um pouco aqui, né? Foi para Brasília, voltou para o Tocantins. E foi quando eu vim. Primeiro veio o meu filho, né? Que é o Diego, hoje é vereador. Ele veio com 1 ano e 10 meses para cá. E eu, assim, eu pensava, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Aí quando eu cheguei, foi no tempo do Dr. Valdemir, né? Que fazia aquelas campanhas com aquela sanfona, tocando sanfona, batendo pandeiro. Eu achava aquilo muito estranho, mas como eu vim do interior, que tinha aqueles reis, aquelas coisas lá, eu já estava acostumada com isso. Aí quando eu cheguei... Folia de Reis? Família de Reis. A Folia de Reis, já tinha lá na nossa cidade. Lá a gente já participava disso aí. Eu vou te mostrar uma gravação que eu fiz lá em casa. Então nós já participávamos disso aí, porque minha mãe é católica, meu pai é católico, e a gente já gostava disso aí. E aí quando eu cheguei aqui, eu vi o doutor com aquilo ali, eu falei, nossa, ela tá vendo reis. Mas não é tempo de reis? Por que você tá vendo isso? Aí eu vi que era o doutor, né, nas campanhas. Aí a menina, fecha a porta, eu fecho nada, eu fiz café, botei água gelada pra eles e tudo. Aí a senhora falou assim, amiga, você recebe adversário? Eu nem sabia que era adversário, eu queria receber o povo. Aí foi muito bom. Aí isso foi em 96, né? Aí o Babi entrou, mas o Silvano na época perdeu. E assim que se a gente for contar a história, fica muito longa. Né? Assim sucessivamente. Então eu gosto disso, eu gosto de estar na política, eu gosto de estar contando história. Às vezes passa as políticas eu fico chateada quando perde e falo, não vou mais. Quando eu penso que não, eu tô lá no meio, estou lá. Então é assim, se a gente é aquilo ali, ninguém tira. É sua essência, é o que você gosta de fazer. Eu vivo na política e eu sou política. Assim, eu tiro meu chapéu para quem realmente vive e trabalha assim, porque eu não teria paciência. Eu não teria paciência, assim. É porque tem que ter muito, digamos, muito pulso firme, né? Eu não sei, eu sou muito aberto, muito espontâneo, assim, eu não... E uma coisa também, Antônio, que eu quero falar, que muita gente às vezes não sabe. Eu já melhorei muito. Você vê que eu não falo em palanque, eu sou muito tímida. Hoje eu estou falando, me soltei mais, mas antigamente eu nem falava. Hoje eu já pego o microfone, às vezes eu já falo, mas antigamente eu não falava, porque os nossos pais, meus pais na época, eles eram muito rígidos com nós não ia em festa, nós não saía só. Então eu acho que nisso aí tira muita personalidade da gente, né? E eu comecei a aprender, eu agradeço muito essa gestão desde o ano passado, essa agora com o Dr. Valdemir, mas a Dona Neila, eu aprendi muito com eles, né? Eles gostam muito da gente estar em palanque, estar falando, e assim, quando a gente assim vai, vamos dizer assim, vai desabrochando, vai melhorando a vida da gente, mas é complicado isso aí. Muitas vezes, não tem a timidez tira muitas as coisas boas da gente, sabe? Porque muita gente chama que a gente é metido, e isso não, é a timidez. A outra coisa que eu quero te falar, se tiver de parar, tu fala. A única coisa que eu quero te falar, eu falo muito. A outra coisa que eu quero te falar é assim, eu não atendo as pessoas para depois falar, fulano fez isso. Não, eu atendo as pessoas porque eu gosto de atender. Eu gosto de ajudar. Muitas vezes eu vou na casa das pessoas, as pessoas nem sabem o que eu observei. Eu vou lá na cozinha, ando por lá, eu vejo que não tem as coisas. Eu vou lá, preciso citar nome ou porque ajudou, mas eu vou lá e ajudo. Eu faço desse jeito. Então, a gente tem que ajudar com a mão direita, que a esquerda não sabe, né? Então a gente tem que estar sempre ajudando, sempre apoiando as pessoas que realmente precisam. Eu não sei quem é verdadeiro, quem não é, mas eu sou desse jeito. Eu acho que eu sou todo mundo pra mim. E eu não tenho, como você falou também, eu estou muito observando assim as perguntas, quando você falou sobre inimizade na política, eu não tenho.
Para mim, todo mundo é amigo, todo mundo é bom, todo mundo será bem recebido na minha casa. Não importa que eu não tenha inimigo, eu tenho política do outro lado, mas... Adversários. Né? Adversário político, né? Mas meus amigos, mesmo sendo adversário político, eles são meus amigos, nunca deixou. Eles estão na política do outro lado e futuramente, quem sabe, não vai estar com nós, né? Então é muito difícil, assim, eu não gosto de ter eu não tenho inimigo, eu acho que eu não tenho. E assim, a gente chegou ao final da nossa entrevista, do nosso podcast, Piumcast, o seu nosso podcast. Que mensagem ou você deixa para os nossos ouvintes, ou frase de otimismo? Então, Antônio, quando eu cheguei aqui, eu ainda era novinha. Eu sou pra rir mesmo, pra descontrair. Então, quando eu cheguei aqui, Antônio, eu vi a política assim, eu ficava muito preocupada. Senhor, será que eu tô fazendo certo e tudo? Foi em 96, né, que nós começamos a política. E hoje eu falo para quem está na política, para fazer uma política séria, correta. Pedir para os jovens também ter mais visão para estudar, para formar. Porque liberdade não é sair para a rua, chegar de madrugada. Liberdade é você ter seu emprego, né? Ter o seu carro, ter a sua casa, né? Ter a sua independência. Então é isso que eu falo, a frase que eu deixo para os jovens. Porque nós estamos num mundo de mais de idosos, você sabe disso. Então os jovens que têm, cuidem melhor dos seus pais, dos seus avós. Boa mensagem. Não é? Cuida melhor da sua mãe, respeita sua mãe, o seu pai, porque ali é a estrutura. A estrutura da casa é a mulher. Se mulher sair de casa, acabou. A separação é uma coisa muito ruim para a família, para os filhos, né? Mesmo que ele esteja já crescido, mas sente, é muito chato separação. Então é assim, para melhorar a família tem que respeitar. Cria seus filhos respeitando seus pais. Sabe o que é? Eu vejo aquele de antigo, levantar de manhã cedo, dar bênção pai e mãe, né? Oração na hora de manhã cedo, na hora que for dormir. Lá em casa nós somos assim. Bom, obrigadão por ter aceitado participar deste episódio do podcast. E este é o Piumcast, o nosso podcast. Meu nome é Antônio. E não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar o nosso episódio. Se inscrevam no canal, tá, pessoal? Obrigadão e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o nosso Piumcast, o nosso podcast.